E aqui temos uma advertência que é fundamental. Tudo que nós aqui vamos dizer não precisa ser levado sob a perspectiva dogmática, tá? Sob a perspectiva de crença. Eu acho que isso não se coaduna, porque nós, no movimento ufológico, que estudamos o fator que envolve a vida fora da Terra, de seres inteligentes, seja na forma biológica ou de outras formas, nós estamos fazendo um processo científico de catalogação de dados, de compreensão a respeito dos temas que envolvem a realidade extraterrestre. E a imagem, a pílula azul e vermelha do filme Matrix, né, acho que todos aqui já assistiram a trilogia das irmãs Wachowski, que deixa a entender que pela pílula azul, ou seja, pela zona de conforto que a gente se costuma se perfiar, né, se manter em termos de ideias, e a pílula vermelha, que é quando você consegue sair fora da caixa e buscar dar uma curva no seu pensamento em relação às verdades que são pontificadas na questão socio-civilizacional, na questão da sociedade. Okay? Então, essa advertência aqui é fundamental. Okay? Não encarem nada como verdade absoluta que eu vou aqui falar. Beleza? Vamos lá. Opa, voltei. Peraí, Nossa história começa há 450 mil anos atrás, né, quando a nave de Alalu, quem é esse rapaz? Alalu pertencia ao reino, ou ao planeta Nibiru, onde ele disputava o reinado daquele planeta com Anu. Né? Havia duas grandes agremiações, ou grupos populacionais em Nibiru. Alalu perdeu, digamos assim, o combate que tinha com Anu, e resolveu, ou foi exilado, vamos assim dizer. A história conta, através do maior pesquisador sobre os Anunnakis, que é Zecharia Sitchin, nessa perspectiva, a história conta que foi um acidente que fez com que a nave de Alalu viesse para a Terra, né? E começasse o processo que mais tarde, a 432.425, 408.000, aí as datas mudam um pouco, o próprio Sitchin se equivoca ou coloca várias aproximações cronológicas, onde teria começado o processo de adaptação genética ou de criação do Homo sapiens, ou daquilo que a gente conhece como sendo a nossa raça. Detalhe muito importante. Nós somos uma raça miscigenada. Tá? Os Anunnakis não foram a única raça a criar a raça humana, a espécie humana. Há uma pleiade de outras raças extraterrestres, até mesmo, isso é falado não só por Sitchin, mas também por um outro pesquisador, que é o David Icke, que semearam como engenheiros siderais, engenheiros universais, a nossa raça, que é a raça humana. Detalhe, a raça humana terrestre é uma das raças humanas que existem aí fora. Nós somos apenas um aspecto, porém, nós somos a raça mais recentemente engendrada no cenário universal. E esse detalhe, no decorrer da palestra, vai fazer mais sentido com alguns dados que eu vou passar para vocês. Ok? Os Anunnakis são aqueles que do céu vieram para a Terra. Em hebraico, eles ganham os nomes de Nephilims. Nephilims e Anunnakis é a mesma coisa. Né? Nos registros da história, especialmente catalogados por Sitchin, a forma dos Anunnakis é uma forma humana, né? Uma forma... Mas eles eram altos demais, uns com 3, 4, 5, 7 metros de altura. No Gênesis, nas primeiras traduções do Gênesis da Bíblia, é dito, e os filhos dos homens, os filhos dos deuses se envolveram com as filhas dos homens e nasceram os gigantes Néfilins, como sendo aqueles que eram filhos renomados da antiguidade. Essa rapaziada que o Gênesis faz referência é justamente esse pessoal, que somos descendentes dessa primeira inseminação cósmica advinda dos Anunnakis. Primeira, mas, como eu falei há pouco, houveram outras também. Aqui nós temos Enki e Enlil, a representação da árvore da vida, né, fazendo um simbolismo do processo de adaptação genética que os Anunnakis tinham. Os Anunnakis,
possuíam uma capacidade ou um poderio científico, tecnológico, muito acima do que a gente pode imaginar. Porém, há um detalhe que é fundamental, e talvez o movimento ufológico precise prestar mais atenção a isso. 99% de todas as raças que existem no cosmos, elas possuem um aspecto relacionado com a tecnologia. Eles são capazes de criar uma pirâmide, uma nave com dimensões fantásticas, com nível tecnológico fantástico, mas eles não possuem o que nós, enquanto descendência deles, possuímos, que é a capacidade de dar significado e valorar as emoções que eles têm dificuldade de sentir. Anunnakis, reptilianos, greys, insetoides, seja lá o que for, não conseguem ter a capacidade crítica racional de saber separar as coisas. Para um pensamento de um Anunnaki, não existe ética, não existe valoração de bem e mal. Existe na cabeça deles ordem e caos. Essa é a questão. E outra coisa, eles funcionam muito mais como computadores ambulantes, biológicos, do que propriamente como seres que têm senciência. Isso é um pouquinho complicado de perceber, mas a gente também vai fazer uma explicação sobre isso daqui a pouco, ok? Opa! Os Anunnakis estavam com um problema na atmosfera do planeta deles, Nibiru. E aqui é importante que a gente faça uma primeira reflexão. O que quer dizer Nibiru? Quer dizer planeta da travessia. A atmosfera estava se diluindo, algo parecido com o problema na nossa atmosfera atualmente. Muitos autores colocam a perspectiva de que Nibiru é um planeta artificial, né? Que ele não seria, em tese, um planeta natural, mas eu defendo a tese, a linha, de que Nibiru era um planeta nave, não exatamente um planeta, né? E de que há mais ou menos 1 milhão de anos e 250 mil, 1 milhão e 250 mil anos, houve uma guerra nuclear em Nibiru. Dessa guerra nuclear, ou algo parecido com isso, eles se deslocaram da órbita de onde eles se encontravam. E esse deslocamento que Nibiru sofreu jogou o planeta para uma região próxima à nossa galáxia. E esse fato fez com que o planeta atingisse um planeta gigantesco que existia na época, chamado Tiamat. Alguém deve já ter lido algo sobre isso aqui. Tiamat é um planeta 10 vezes maior do que Júpiter e Saturno são imensos em comparação com a Terra, que é um planeta minúsculo, né? Tiamat, com a colisão de Nibiru, pulverizou vários fragmentos que se aproximaram do Sol, né? Um desses fragmentos é o planeta Terra. Então, a Terra surge a partir daí. Queiramos ou não, Nibiru tem tudo a ver com a raça humana e com o planeta Terra. Seja no próprio processo de jogar esses fragmentos para próximo do Sol, seja pelo próprio processo que envolve a adaptação genética ou a criação genética que eles fizeram com a raça humana. Essa é uma imagem que algumas pessoas veicularam na internet já há algum tempo, fazendo menção ao próprio planeta Nibiru, né, com mais ou menos essas características, né? Mas é importante que nós observemos um detalhe. Em 29 de novembro de 1989, a NASA capturou uma imagem parecida com isso aqui que vocês estão vendo e autoproclamou, deu um nome a esse objeto que eles perceberam de planeta X, né? Só que, em recentes diálogos de alguns astronautas e também em recentes conversas com pessoas que estudam isso no movimento ufológico no Brasil e no mundo, eles chegaram a, entre aspas, conclusão de que, tudo bem, Nibiru pode ser assim, mas que não é Nibiru exatamente. Aí seria um artefato
existencial criado por certas inteligências no cosmos. Porque qual é a questão, pessoal? Parece que em determinados níveis de avanço tecnológico, de realidades planetárias com seres inteligentes vivendo aí fora, eles não conseguem mais viver em planetas naturais. Eles transformam a vivência deles em naves. Nave é o que a gente tem nos nossos conceitos para tentar falar sobre isso aí, tá certo? O próprio termo nave já é uma adaptação que se faz para tentar falar dessa realidade em que eles vivem. Né? Pois não? Claro, claro. Tem algum microfone para ele poder falar lá? Alguma coisa assim? Se aproxime. Alô? Recentemente teve uma notícia que acho que quem se interessa por ufologia, muitos viram, de um objeto com forma de charuto bem grande, foi visto aí no espaço, e aí, mais tarde, levantou-se a hipótese de que seria algo desse tipo, uma nave. Você ficou sabendo desse caso? Sim, na verdade, na descrição que os ufólogos sérios se detêm a observar esses OVNIs, objetos não identificados, uma das descrições são esses objetos em forma de charuto, certo? Isso já é catalogado, aliás, desde a década de 50 do século XX. Né? Esse objeto que você está fazendo referência aí é algo que se observou, que vem se observando com maior incidência, tá certo? Mas isso já é costumeiramente observado pela ufologia. Um detalhe, que aqui eu queria fazer só um apontamento no que o colega ali fez. A ufologia, ela se divide em 3 grandes ramos. Uma ufologia casuística, uma ufologia esotérica e uma ufologia empírica, ou uma ufologia também... Existe a ufologia mística, mas aí é outro ramo, né? Que não é a mesma coisa da ufologia esotérica. A ufologia empírica procura estudar a descrição dessas formas, tá certo? E a descrição e a forma de contato com esses seres dentro dessas naves. Né? Mas isso não implica dizer que nos outros ramos da ufologia haja também uma forma de compreensão nesse sentido. O fato é que eu vou repetir o dado que eu falei há pouco, 99,99% de todos os seres que existem no universo, a maioria que já é mais antiga, possui a capacidade de mudar de realidade ou de criar naves ou de realizar viagens interplanetárias. Parece que nós, ainda que não tenhamos atingido essa condição, temos uma coisa preciosíssima que esses seres não possuem, que é justamente a capacidade de entender a relação de alteridade, a relação do outro. A mentalidade deles, pessoal, é uma mentalidade coletiva. Um Anunnaki, um insetoide, um Grey, um reptiliano, eles não conseguem entender o outro. Eles são uma mente coletiva e a distinção ou a individualidade, para eles, é algo que choca o psiquismo deles. Então, esse é um detalhe que também é importante fazer referência. Eles nunca tiveram. Eles nunca tiveram porque... Aí eu vou ter que entrar num assunto que talvez seja um assunto bomba atômica, né? Que tem a ver com a origem do universo e com a relação da origem do universo com o criador dessa realidade universal. Tá certo? Mas segura só um pouquinho que eu faço referência a isso. Tá? Vamos só prosseguir aqui com a nossa palestra. Até aqui, tudo bem? Dá para a gente... Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Alalu, que havia sido humilhado, detalhe, né? Na briga que ele teve com Anu, o Anunnaki ele pensa da seguinte forma: eu tenho que competir com você, tenho que ganhar de você, mas eu tenho que humilhar você mais ainda. Então é uma mentalidade deles. Alalu, que havia sido humilhado em Nibiru, ao ser derrotado por Anu, encontra na Terra uma forma de ter sua reputação restabelecida. Isso aqui, nessa imagem, é ouro, tá? Veja bem, há 450 mil anos atrás, Alalu chega acidentalmente na Terra e percebe uma coisa muito inusitada. Ele vê que, tanto onde ele aterrissou na Terra, quanto em outros locais que ele havia perambulado pelo planeta durante muito tempo,
ele encontrou isso que a gente chama de ouro e percebeu que, em função da dureza que o ouro possui, da coesão, né, o ouro é muito coeso, muito rico, poderia resolver o problema que existia lá em Nibiru. Veja bem, as guerras nucleares que existiram em Nibiru, eu coloquei no plural porque, assim, o tipo de enfrentamento bélico deles é algo parecido com isso que a gente chama de conflito nuclear. Mas isso também é uma informação que pode ser melhor trabalhada num texto chamado Atrahasis e no Enumelish, que são os dois textos sumerianos que tratam das guerras nucleares que os Anunnakis vivenciavam, né? Ele encontrou esse ouro. Esse ouro poderia ser o elemento de coesão que poderia tapar o buraco de ozônio na camada de Nibiru, né? Então, peraí, ele descobriu uma forma de ter sua reputação novamente reconsiderada e descobriu um meio de salvar o planeta deles. Ele envia uma mensagem para Anu, avisando, encontrei aqui um material que pode servir para os nossos problemas em Nibiru, e definitivamente eu posso ser reconduzido a ser o imperador do planeta. Aí Anu recebe a informação, mas diz assim, tudo bem, eu quero que você me envie algum material, e após isso, depois de acurada análise, eu vou ver se eu boto você novamente para governar o planeta. Na verdade, ele não fez isso, né? Ele mandou um material, detalhe, eles já tinham um trajeto, ainda que não fosse a Terra conhecida, mas eles conheciam o planeta Lamu, conhecido como Marte. Marte já era um ponto, digamos assim, de travessia, de transição entre as realidades planetárias, né? E enviaram para uma base que já existia em Marte, que essa base tinha milhares de anos, né? Eu acho que todos aqui já viram aquele rosto famoso lá de Marte, que tem um rosto imenso, né? Aquele rosto ali, pessoal, é uma homenagem a um desses Anunnakis que não conseguiu sobreviver nessas viagens. Eles resolveram homenagear, criando aquela representação facial desse Anunnaki, né? Alalu envia o material para Anu, eles percebem que o material é excelente para poder fazer isso, mas Anu faz o quê? Bom, agora eu quero conhecer esse local que você está. Aí Anu vem com toda a sua filharada, Enlil, Enki, Nijinsida, Nintu, Ninjusag, todos eles vieram, né? Aí nós já estamos falando em 445 mil anos, quando eles, de fato, chegam aqui na Terra. Ao chegarem aqui na Terra, eles encontram formas complexas de vida, e já existia o Homo erectus, né? E outros primatas, vamos assim dizer, né? Eles observavam isso, mas eles começaram a garimpar o ouro que existia na Terra para levar para Marte e de Marte passar para Nibiru. Um detalhe que eu aqui não mencionei anteriormente. Com o processo que aconteceu da colisão de Nibiru com Tiamat, Nibiru ficou sendo capturado pela força gravitacional do nosso Sol, e essa captação, vejam bem, na elíptica, os planetas fazem esse movimento, né? É um movimento elíptico, e os planetas ficam em torno do Sol. Nibiru faz esse movimento, oblíquo, né? Faz um movimento estranho. A cada 3.666 anos, Nibiru faz esse movimento de aproximação com a Terra, aí se afasta mais um pouco, aí vem novamente. Então, esse detalhe é importante para a gente entender que a contagem de tempo para os nibiruanos, ou os Anunnakis, ou os Nephilims, é totalmente distinta da nossa, e eles vivem, entre aspas, muito mais do que nós. Vejam bem, se a cada 3.666 anos eles dão uma volta em torno do Sol, nós damos uma volta 365 dias, não é isso? Correto? Então, eles têm a condição de viver milhares de anos na nossa frente, e nós só conseguimos viver, em tese, apenas uma centena de anos, né? 100 anos, 80, 90, 100 anos, né? Alalu, Anu, Enlil, Enki, todos eles são
muito antigos e dizem para determinadas correntes ligadas ao estudo mais profundo dos Anunnakis que eles se consideravam imortais, mas não eram. Mas eles achavam que o Criador de tudo, que eles não tinham como a concepção que a gente tem hoje de Deus, para eles era um princípio supremo. Detalhe que eles depois fundaram toda uma mitologia, um culto, né, uma ritualística em torno das figuras que vão surgindo na Terra nas civilizações sumeriana, acadiana, hitita, egípcia, em cima da adoração do sacerdote como sendo a representação de Deus, esse Criador de tudo. Mas isso é um outro detalhe. Voltando para isso aqui, a gente precisa pensar no seguinte aspecto. Os nibiruanos, ou os Anunnakis, nunca se consideraram seres capazes de sofrer nenhum tipo de revés, né? Para eles eram a única civilização que existia de fato inteligente no cosmos. Sabiam que existiam outras formas de vida inteligente, mas a consideravam-as inferiores. Esse é um detalhe também importante. Aqui, uma homenagem ao nosso Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin produziu, na minha modesta percepção, depois da própria publicação da Origem das Espécies de Darwin, no século XIX, a maior revolução científico-cultural da história da humanidade. Porque esse rapaz aqui, ele, através da tradução das línguas semítico-babilônicas, sumerianas, acadianas, ele foi o único a fazer a tradução disso durante 30 anos, consultor da NASA, durante um tempo mais ou menos considerável nesse sentido, e ele foi o responsável por traduzir todas as tábuas sumerianas a respeito da criação do universo, que eu citei há pouco, do Enuma Elish, do Atrahasis, da epopeia de Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh e mais esse outro texto que eu aqui fiz referência, Enuma Elish, foram os textos que deram base à formação do Gênesis bíblico. Hoje, qualquer estudioso de Bíblia vai dizer para você que a Bíblia é uma cópia dos textos semítico, acadiano, babilônico, sumerianos. Então, esse também é um detalhe que, para o tempo atual, é um avanço, né? Porque até 100, 200, aliás, até muito tempo, desde que a Bíblia foi formatada, jamais se admitira um teólogo reconhecer que a Bíblia tivesse sido cópia de um texto anterior a ele, há no mínimo uns 1.400 anos antes, né? Então, esse também é um fato importante que a gente tem que fazer referência. O Zecharia Sitchin, ele vai publicar Crônicas da Terra, Guerra de Deuses e Homens, o livro perdido de Enki, nesse livro, Enki registra as suas memórias da batalha que houve antecedentemente em Nibiru e vai falar de todo o processo que gerou a rebelião dos Anunnakis nos processos de garimpagem desse ouro para levar para Marte e de lá para Nibiru. Aqui é importante que a gente faça uma referência. Quando os Anunnakis jovens foram selecionados para ficar na... Vamos colocar o termo garimpagem para a gente, só para a gente ter uma ideia. Ficar no processo de garimpagem do ouro, né? Os Anunnakis mais antigos se recusaram, eu não vou trabalhar de forma manual como os mais jovens. Vamos colocar os mais jovens para trabalhar e nós aqui, os mais antigos, vamos ficar aqui sem pegar na coisa mais densa, mais dura, né? Passa-se o tempo e os Anunnakis jovens começam a se sentir fatigados e a reclamar das condições, entre aspas, insalubres que existiam nesse processo de garimpagem. Ocorre, então, uma rebelião. E esses Igigi, como eles são chamados, começam a... nós não vamos mais trabalhar nesse processo porque nós estamos deteriorando nossos corpos. Além do que, a estrela que forma esse sistema, o Sol, acaba com a nossa condição respiratória. Eles tinham dificuldade de respirar aqui na Terra, né? Muitos deles ficavam com algo parecido como máscaras, tá? Para poder se adaptar aqui nos tempos iniciais. E nós não vamos trabalhar mais nessas condições. E aí o motim
vamos dizer assim, se instala, né, e se instaura, e aí começa a epopeia dos Anunnakis ao criar a raça humana. Enki e Ninjicida, mais Ninjussad. Ninjicida seria, para vocês terem uma ideia, Ísis, da mitologia egípcia, tá? É a mesma personalidade, ok? Ísis ou Ninjicida mais Enki começam a formatar ou criar o ser humano a partir daquelas formas primatas que eles haviam percebido. Passa-se 1, 2, 3, na quarta tentativa, a raça humana é criada. Eles começam com 7 pares, né? 7 masculinos e 7 femininos, 14, né? Ao todo, e conseguem perceber uma coisa. Esses seres criados tinham dificuldade de articulação. Eles falavam alguns termos guturais, eles não tinham inteligibilidade, ainda que eles tivessem força física e fossem aptos ao trabalho, né? Aí, esse rapaz que nós vamos ver daqui a pouco, o Enki, ele faz o seguinte: vamos pegar um pouco da nossa imagem, do nosso DNA, e vamos colocar nesses trabalhadores iniciais. E eles vão começar a nos entender, porque o objetivo deles é apenas entender o comando que nós emitimos para eles, e só. Aí, isso já é científico, o que eu vou falar aqui, Enki cria o gene FOXP2, na sequência genética que nós possuímos. São 28.869 genes que nós temos. Um desses genes é o gene FOXP2, que é responsável pela articulação do pensamento, pela racionalidade e pela capacidade de entender qualquer símbolo linguístico. Tá? Então, quem ofertou à humanidade a condição dela saber pensar e se expressar de modo cognitivo, entendendo os processos linguísticos, foi Enki. Mas, lá na frente, na história evolutiva humana, muito mais na frente, na história evolutiva humana, haverá uma menina, uma mulher chamada Pandora. Vocês já ouviram da caixa de Pandora, né? Ela abre a caixa, aí sai todo tipo de milacria, de mazela na caixa, mas sobra a esperança, né? Essa figura chamada Pandora vai aperfeiçoar o gene FOXP2 de Enki, mas isso é uma outra história para um outro capítulo, uma outra oportunidade que a gente vai conversar, ok? Voltando a essa questão, Enki cria o gene FOXP2. O trabalhador primitivo, então, começa a pensar e a refletir. Aí inicia toda uma epopeia onde os Anunnakis estabelecem uma hierarquia. Os dois, Enlil e Enki, vão disputar o comando da Terra. Eles vão chamar de Projeto Eridim, ou Projeto Éden, que vocês conhecem, da tradição religiosa, né? Que é justamente fazer com que na Terra houvesse a condição de seres gerarem um material necessário para trabalhar, ou para salvar Nibiru, mas também eles começam a colonizar a Terra e influenciar o ser primitivo recém-criado. Aqui entramos num aspecto importante, vocês só depois me avisem aí da questão do tempo, tá? Se eu exagerar aqui, por favor, só me articulem. Algumas distinções importantes. Nós temos a figura aqui de David Icke, que é um cara sério, você pode até discordar do Icke com algumas declarações, mas é um cara profundamente sério, comprometido. Há um livro maravilhoso de David Icke chamado The Biggest Secret, o Grande Segredo. Hoje está disponível na internet, você pode baixar, é fácil de ter acesso, está em português também, né? Zecharia Sitchin, para Sitchin, que fora influenciado fortemente pela tradução judaica, Yahvé, ou Javé, que é o Deus judeu do Antigo Testamento. Isso aqui é um ponto polêmico da palestra, tá? Que poderia ser Enlil, na visão de Sitchin, tá certo? Na visão de Sitchin. O Deus dos judeus mereceria respeito. Zecharia Sitchin foi profundamente influenciado pela cultura dele. Ele prestava, digamos assim, um culto particular a Javé, né? Diferentemente desse rapaz aqui, que ele diz, ao contrário de Sitchin, Icke defende a tese de que o demiurgo, a palavra demiurgo é artesão, foi empregada pela primeira vez por Platão
no seu livro Crítias, e também Timeu. É um outro livro de Platão que fala do demiurgo. O que seria o demiurgo? O demiurgo seria um ser que, como um artífice, modelaria qualquer coisa que gerasse vida, né? Ele formataria uma realidade a partir das formas que Platão havia pensado. Um mundo das ideias, onde o demiurgo pegava essa massa de modelar e criava uma realidade pronta e acabada. Será? Então, David Icke, ao contrário de Sitchin, defende a tese de que o demiurgo, criador dessa realidade, é um usurpador, e toda a realidade é uma prisão arquitetada pelas forças desse demiurgo. Por quê? Agora, voltando à pergunta que você me fez, por que temos que falar desse assunto, já que parece que ele atravessa o tema da palestra, que é sobre os Anunnakis, mas tem tudo a ver. Vamos agora voltar no tempo, a 13,8 bilhões de anos atrás, quando o universo foi emanado, criado, através do Big Bang, que não é uma explosão, é uma expansão de uma energia, de uma singularidade. Antes desse processo, esse demiurgo, conhecido como Javé ou Iavé, ele, ao observar determinados painéis, vamos assim dizer, numa realidade transcendente, resolvera criar algo para homenagear Deus, porque Javé não é Deus, é apenas um criador de realidades. Está tendo um ecozinho aqui, né? É apenas um criador de realidades dependentes, ok? Então, qual foi o grande problema dos últimos 1.600 anos da historiografia religiosa do mundo? Se vinculou a ideia do demiurgo como sendo a ideia de Deus. Não é. Deus está muito além desse princípio, porque ele não pode exatamente criar realidades nesse nível. Ele apenas oferta a energia para que as divindades, que são personificações dele, possam criar qualquer realidade. Esse ponto precisa ser bem esclarecido, certo? Esse rapaz aqui defende a tese juntamente com outros, o próprio Jean Val-Elan, que é um amigo pessoal, um amigo próximo, defende essa tese também, que tem toda uma trilogia falando do drama desse criador, desse demiurgo. Ele, ao criar a realidade, ele não tinha condições energéticas de criar a realidade, e nessa região paradisíaca, as divindades maiores que lá existiam disseram: ei, cara, para de criar, porque você ainda está no jardim de infância. Se você fizer isso aqui, você não vai saber terminar de criar. Não, deixe comigo que eu já sou o bambambam da história e vou criar uma realidade universal para homenagear o Pai e Mãe amantíssimo. Os caras, não faça isso. Aí os caras invadiram a mente de Javé para tentar mudar o projeto mental dele, e ele não gostou. O fato dele não gostar fez com que ele, literalmente e vibratoriamente, emanasse a criação no impulso. E nesse impulso, a realidade toda que a gente conhece veio a surgir. Detalhe, o corpo mental desse ser divino chamado Javé é que ficou espalhado na forma dos elétrons no nosso universo. Ele improvisou uma realidade num universo paralelo ao nosso e protegeu esse nosso universo aqui. O nosso universo tem duas faces, um universo antimaterial e um universo biológico. Javé caiu nesse universo antimaterial. Por que eu estou falando isso? Porque nada que venha a surgir nesse universo é destituído do DNA desse Criador. E o DNA desse Criador é podre. Não, é um câncer, pessoal. A realidade toda ela é imperfeita. Anunnakis, insetoides, reptilianos, greys, só que nós fomos urdidos e trabalhados para termos uma genética menos afetada com a doença desse Criador. Nós estamos afetados apenas com 2 a 3 a 5% da doença dele. Outras civilizações são robotizadas. Esses Anunnakis aqui não sabem, repito, ter a valoração da vida. Uma obra de arte, uma música bela, contemplar a paisagem, esses seres ficam olhando e ficam sem entender. Então, há um certo fascínio que, logicamente, se cria quando você vai estudar sobre a origem do universo e sobre a criação da raça humana a partir da visão dos Anunnakis, mas é preciso desmistificar, porque a coisa não é bem assim como se estabeleceu. Parece que não é assim que foi dito. Então,
Essa distinção é importante. Os Anunnakis, eles vão retornar daqui a 1.500 anos à Terra, porque a última volta foi 3.110 a.C., salvo engano meu. Daqui a 1.500 anos, 2.500 na verdade, daqui a 1.500 anos eles vão retornar. Eles vão retornar ainda com a mesma ideia. Que ideia? Nós somos os verdadeiros donos da Terra. Peraí, mas você disse há 20 minutos atrás na palestra que o ser humano foi engendrado por várias raças, por várias... Sim, mas eu também disse que eles se reconheciam como o quê? Superiores. E somente eles é que se acham em condições de ter a posse da terra e a posse do ser humano. Então, esse é um detalhe. Você quer fazer a pergunta? Não, tudo bem. Pode fazer. Em que vem a terra e faz o homem. E ele surge na perspectiva da humanidade, o sentimento e o tipo de fé dele, essa sutileza. Isso faz com que ele seja, digamos assim, o nosso Pai Celeste, o nosso Criador. Mas não é. Mas não é. Mas esse fato de colocar esse sentimento hoje, isso é uma evolução para eles ou um atraso para eles? Então, de evolução universal. Muito boa colocada a sua pergunta. O conceito de evolução para esses seres é um pouco distinto do nosso. Que para eles, evolução é ligar premissas, base de dados a resultados e só. E quanto mais eles assimilam dados, mais eles acham que estão se tornando complexos e mais eles acham que estão evoluindo, porque a mentalidade deles é matemática. A nossa não. A nossa é uma mentalidade caótica e emocional, mas com o apanágio da razão em níveis acima do deles. Tá certo? Então, assim, eles encaram o processo evolutivo como um processo único de obter condições para eles se tornarem mais poderosos. Na visão espiritual que nós temos da vida, que não tem nada a ver com o aspecto religioso, nós temos que assimilar outros dados. Valor ético, amorosidade madura, compreensão das coisas de forma lúcida, isso para nós é evolutivo. Então, respondendo a sua pergunta, não é do mesmo jeito, tá certo? Aliás, difere muito. Não chega a ser nem evolutivo nesse sentido. Tá? Aqui que eu falei, né? Enlil não é Javé. Enki, também se disse muita coisa de que Enki seria Jesus e que seria o próprio Lúcifer. Não. Vejam bem, pessoal. Jesus só teve uma encarnação como tal, que foi há 2020 anos atrás. Jesus, na verdade, é produto de uma inseminação artificial e é produto de um planejamento que foi engendrado para se gerar efeitos no futuro planetário e no futuro do universo. Ele é um avatar de um ser antecedente a ele, conhecido nas tradições gnósticas como Sofia. Tá? Então não tem nada a ver com Enki, muito menos com Lúcifer, apesar de que todos já devem ter lido aqui de alguma maneira ou travado contato com um livro maravilhoso de Chico Xavier, chamado A Caminho da Luz. Nesse livro do Chico Xavier, ele relata os exilados vindos de Capela, que é um sistema binário, onde é o sistema do cocheiro, onde no planeta Orbum e no planeta Dan, dois desses planetas do sistema, alguns seres foram convidados a sair daquelas realidades porque estavam atrapalhando o processo evolutivo. Aí se exilaram de Capela e vieram para a Terra. Perfeito? Lúcifer pertencia a esse sistema de Capela. Jesus, na configuração de Sofia, e não como Jesus, o homem Jesus só surge aqui na Terra, o suzerano celeste, ele era o comandante, vamos dizer assim, estelar daquela realidade. Comandante aqui é uma aproximação apenas. Ele era o líder, o mais sábio dentre aqueles, além de outros seres muito mais sábios que ele, mas que não vale a pena aqui falar no momento, porque ia atrapalhar muito a nossa palestra. Então, assim, Lúcifer, ao perceber que a realidade estava com falhas,
ele se individualiza. Porque, repito, 99%, vou ter que ser chato mais uma vez, 99% de todos os seres que vivem no universo, exceto a raça humana terráquea, parece antropocentrismo, né? Exceto a humanidade daqui, possuem uma mentalidade coletiva, robotizada. Sabe uma colmeia? Todas as abelhinhas fazem o que a abelha rainha determina. É assim que nós somos configurados. Seja um insetóide, seja qualquer outra civilização que exista por aí. Nós tivemos nós fomos a criatura que superou o Criador. Porque o que o ser humano tem é a capacidade de se tornar o que ele quiser. Porque o DNA nosso foi trabalhado de uma forma diferente, curioso isso. Né? Então, assim, isso aí é um ponto que a gente precisa também refletir. Javé é um corpo holográfico que se reconstituiu após a emanação desse universo no tempo que a gente já citou. Espera aí, ele tinha um corpo físico, um corpo holográfico, o corpo do criador dessa realidade é holográfico, mas ele pode formar qualquer corpo a qualquer tempo que ele quiser. Alguns videntes, alguns clarividentes, algumas pessoas com poderes extrasensoriais ou com capacidades extrasensoriais já tiveram como observar esse Criador. E disseram que o que viram foi muito feio, foi muito estranho para os nossos padrões. Lembrem-se que uma holografia pode ser qualquer coisa que existe aqui da nossa realidade holográfica. A informação que existe na parte, contém o todo. Então, ele pode gerar, por um processo mutante, a forma que ele quiser. Então, esse é um aspecto também importante, que a gente precisa ter em mente. Enlil possuiria apenas alguns milhares de anos dentro da cronologia terrestre. Então, Javé e Enlil são seres distintos. As semelhanças entre os dois surgem em função de uma apropriação por parte de Javé, ou dos exegetas religiosos, né? Ou dos seres que assessoravam aquele conhecido como Demiurgo, em ser o único Deus a ser adorado e nenhum outro poderia tomar-lhe o lugar. Percebam. Ah, não, mas Zeus não tem aspectos psicológicos parecidos com Javé? Ah, não, mas Enlil se autoproclamava Senhor do céu e da terra, né? Mas não são a mesma personalidade. Eis a razão para Sitchin se deixar influenciar por essa ideia e associar Enlil a filho de Anu como sendo o Criador universal. Então, a coisa está ficando mais complexa e enrolada, eu sei, mas ela é necessária porque o objetivo da nossa palestra aqui é desconstruir algumas informações, gerar em vocês todas as dúvidas e perguntas que forem necessárias sobre esse tema, porque, como eu falei lá no início da palestra, nós estamos aqui com um aspecto de uma ufologia filosófica, de uma ufologia mais madura, que ela agrega, assimila, aceita, sintetiza todos os outros painéis que a ufologia trata. O empirismo ufológico, a casuística, tudo isso faz parte da ufologia. A gente não pode fatiar a ufologia e dizer, não, eu sou mais isso, você é mais aquilo. Não. Vamos tentar criar um fio condutor, unindo todas essas peças dessa corrente, todas essas pérolas dessa corrente, ok? Quando os Anunnakis voltarão? Muitos deles permaneceram hibridizados aqui na Terra. Contudo, a volta de Nibiru, que faz uma elipse oblíqua, como nós fizemos referência há pouco, em volta do Sistema Solar, está prevista para o século 22, aproximadamente. Detalhe, os Anunnakis não percebem no ser humano o verdadeiro dono da Terra. Eles, quando aqui retornarem, como eu falei há pouco, vão se sentir donos do pedaço. Eu não falei um elemento aqui que eu acho que é fundamental. Os Anunnakis, eles fizeram um pouso na Lua no início da década de 80 e perceberam uma civilização vivendo no interior da Lua, né? Observaram aquilo, se afastaram, aí mais recentemente fizeram uma outra checagem
e perceberam algo assombroso. Além da Lua não ser um satélite natural, a Lua foi colocada estrategicamente no sistema solar por uma civilização do tipo 3. Tipo 3, o que é isso? Existem 7 tipologias de civilização numa escala que um russo chamado Kardashev criou para tratar dos níveis de assimilação da energia ou de desenvolvimento tecnológico que uma civilização é capaz de produzir. A Terra é uma civilização do tipo 0. Aí tem a civilização do tipo 1, que já é capaz de visitar planetas do próprio sistema solar e manipular a energia do sistema solar. Aí tem a civilização do tipo 2, que já é capaz de assimilar a energia da galáxia e manipular a energia nesse nível. Aí tem a civilização do tipo 3, que os Anunnakis viram ou que perceberam na Lua, que alguns seres que vivem na Lua são de um nível evolutivo maior do que eles. Detalhe, nível tecnológico científico. Ok? E aí eles se assustaram e, opa, vamos sair daqui que não dá certo nós ficarmos por aqui não. Detalhe, os Anunnakis são uma civilização do tipo 2. Tá? Todo esse material que nós estamos aqui ofertando para vocês, talvez alguns aqui tenham se assustado com algumas informações que a gente fez referência. Hoje em dia, nós estamos desenvolvendo um trabalho científico, filosófico e espiritual em torno desses temas, notadamente a partir do processo que nós chamamos de revelação cósmica, e que tem a ver justamente com um processo dessa transição planetária que nós estamos vivenciando. Tá? O que significa isso? Que a Terra ela está deixando de ser um mundo mais atrasado e primitivo e está sendo religada aos circuitos de convivência com as civilizações extraterrestres e extrafísicas. Há uma distinção. Extraterrestre é do universo biológico onde nós estamos aqui inseridos. Extrafísica é do universo antimaterial paralelo a esse universo. Isso que eu estou dizendo aqui, a ciência admite. Os trabalhos de Marcelo Gleiser, dos trabalhos da doutora Lindsay Thompson, vocês vão encontrar todo o material, principalmente da Lindsay Thompson, onde você vai observar que existe já essa divisão universal entre duas realidades, tá certo? Todo esse compêndio de informações que nós estamos aqui travando são apenas as primeiras informações de um processo que ainda está longe de ser devidamente compreendido. Os Anunnakis vão retornar? Vão retornar. Na verdade, eles nunca saíram da Terra. Todos nós, inclusive muitos que estão aqui nessa sala, são hibridizados com o DNA de Anunnaki. Para não dizer 99%, 100%. Ou um outro número qualquer. Nós só conseguimos nos erigir enquanto seres a partir deles, mas a partir de uma outra gama de seres que existem aí fora. Detalhe, quando esses Anunnakis mais antigos retornarem, eles não vão reconhecer nem mesmo os seres hibridizados que existem na Terra, que fazem parte do DNA dele, alguns. Né? Porque, como eles têm a noção coletiva de ver as coisas, eles veem os outros seres apenas como extensões da mão, do braço deles. As distinções podem surgir e eles só percebem alguns aspectos, não percebem o todo que os envolve. Então, o século 22, o século 23, o século 24, esses próximos séculos que se aproximam vão determinar, além de outros fatores, que tipo de governança planetária a gente vai ter e qual é o nível de escravização que esses seres vão implantar sobre a gente. Não devemos nos iludir nesse sentido. Uma civilização mais evoluída, tecnologicamente, ela age de que forma? Ela se apropria da civilização mais ingênua e tenta lançar os seus tentáculos de dominação e de... Então, assim, é importante que a gente observe esse detalhe, mas você pode estar dizendo, mas isso é muita viagem. Como é que você pode falar disso e afirmar peremptoriamente que isso vai acontecer? Todos os registros de Zecharia Sitchin, aquele rapaz que nós vimos há pouco,
todos os registros que surgiram a partir dele, sem nenhuma exceção, dizem, a parte final do livro Perdido de Enki, que Zecharia Sitchin traduziu, diz textualmente: quando nós dermos a próxima volta sobre o planeta, que nos possibilitou a vitória, porque para eles vitória e derrota era importante, destino e sorte para os Anunnakis eram importantes, eles tinham todo um processo oracular para entender a realidade. Aliás, dizem que os oráculos surgem a partir dos Anunnakis, né? Existe uma perspectiva nesse sentido. Quando nós dermos a próxima volta, nós vamos novamente reinar sobre o universo. Aí eles tomam a coisa num nível, né, maior, macro. Eles vão reinar sobre todo o universo. Só que, pessoal, o DNA humano, hoje em dia, é mais rico e complexo do que qualquer DNA que existe fora da Terra. São eles que precisarão aprender conosco, não é o contrário. Então, se estabelecerá no futuro um conflito perigoso, porque o ser humano da Terra, nesse período que eu mencionei aqui, não vai ser tão biológico assim também como a gente está observando. A inteligência artificial já está aí, o processo de hibridização homem-máquina também está em desenvolvimento, outras civilizações vão se tornar tangíveis também nesse período. Então, assim, o futuro que nos aguarda é profundamente complexo e que vai exigir de cada um, ou das governanças ou lideranças planetárias, uma atitude que possa, pelo menos, impedir ao máximo que nós não sejamos tão escravizados ou venhamos a ficar mais escravizados nesse processo. Detalhe, tudo isso que nós estamos aqui falando são perspectivas e estudos que estão sendo feitos. Nada pode ser fechado ainda, circularizado como verdade, ok? Então, eu acho que o tempo já se exauriu, não é isso? Isso, agora está aberto para perguntas. E uma pergunta lá de trás de Ricardo é saber se esses livros eles têm tradução, se só está em inglês, que pesquisou lá atrás. Quais livros que você faz referência? O Zecharia Sitchin tem em português. Hoje em dia, todos os livros do Zecharia Sitchin estão em português. Todos. É acesso, vocês podem colocar Zecharia Sitchin no Google, aí bota Guerra dos Homens e dos Deuses, Gênesis Revisitado, que é um livro melhor a ser estudado, Gênesis Revisitado, tá? E vocês baixam os livros dele com facilidade hoje em dia, tá? Mais alguma pergunta? Oi. Bom, muito se fala a respeito da tal aproximação do conjunto Nibiru. E que essa aproximação... Você pode repetir? Repita. Que muito se fala a respeito da tal aproximação do conjunto Nibiru. E que essa aproximação gera variantes no que se diz respeito à grade gravitacional e magnética dos corpos celestes dos quais o conjunto se aproxima. Também se ouve falar da variação na velocidade de aproximação do conjunto, o que ocasiona dúvidas sobre a data de chegada do conjunto a uma distância que possa interferir no campo magnético gravitacional da Terra. Sim. Eu queria saber o que você sabe dessa tão falada aproximação do conjunto e dos possíveis motivos dessa variação na velocidade em que ele se aproxima. R$10 para você, tá? Essa pergunta aí. Eu não posso falar em valores exatos assim tão precisos, mas o que eu posso dizer, diante dos estudos que eu já fiz, é que o campo eletromagnético de Nibiru é 32 vezes maior do que qualquer um dos planetas que já se tem notícia. Veja só, essa informação foi principalmente trazida por Ramatiz, tá certo? No livro Mensagens do Astral, salvo engano, não é isso? Ele fez referência a isso. Então, é uma mensagem mediúnico espiritual, ok? Mas, ainda que aquele planeta lá que a NASA tenha decodificado como sendo o planeta X, que estaria se aproximando da Terra, não é Nibiru, tá certo? Mas ele já tem, eles conseguem, digamos assim, escanear Nibiru. Eles não vão falar isso, que eles não são tolos, né? Eles vão dizer que é um planeta X, mas não é a mesma coisa. O campo eletromagnético de Nibiru, ele é só com a aproximação do campo magnético e não propriamente do planeta, né? Ou da nave Nibiru, já é o suficiente para provocar terremotos, maremotos,
é o suficiente para acabar com qualquer planeta menor que eles. Por que das outras vezes não acabou? Porque eles usaram tecnologia para... Eles conseguem fazer isso, para não destruir ainda. Eles estavam querendo o quê? Alguma coisa, ainda que acidentalmente, né? Alguma coisa que pudessem salvar a atmosfera deles. É um planeta vivo, não é um planeta... Não seria um planeta comum, convencional. Então, eles teriam tecnologia até para manipular essa rede eletromagnética que envolve Nibiru. Mas é imenso, são 32 vezes a potência, né? 32 vezes ainda além do que a gente consegue imaginar. O período que eles colocam é o século 22, não é agora. Os efeitos poderão ser sentidos no final do século 21, lá para 2080, 85, por ali. Aí a galera vai sentir uma coisa estranha aqui na Terra. Aí a questão é, eles vão vir para fazer uma recolonização, como de fato se observa, ou eles vão destruir de vez? Porque eles... vejam bem, pessoal, no Gênesis, o famoso dilúvio de Noé, conhecido na tradição sumeriana como Zil-Sudra, nome de Noé, Zil-Sudra. Aí também tem um outro nome, que é o nome do documento que eu falei há pouco, que é Atrahasis. Atrahasis significa o homem sábio, né? Esse camarada foi alertado por Enki, quando, olha, nós vamos promover aqui uma hecatombe na Terra, você salva alguns animais e alguns seres humanos, cria aí a sua arca, e eu protejo vocês, porque eu, Enki, não quero que a raça humana seja destruída. Eu não contei na palestra, mas Enlil, o irmão de Enki, filho de Anu, quis destruir a raça humana, simplesmente porque a raça humana fazia muito barulho. Isso, assim, é como se você tivesse com o seu som alto, a gente estava conversando no carro, né? Está com som alto, aí eu vou matar você, porque você está colocando um som alto e eu não estou gostando. Eles não têm esse senso de proporção. Entendeu? Então, assim, essa questão que envolve os Anunnakis é muito complexa, como eu falei, porque eles não possuem convenções mentais adequadas para analisar a realidade que nós já somos, porque nós superamos os Anunnakis. Eles vão tomar um susto quando perceberem a gente, mais do que nunca. Aliás, os que estão chegando, que estão aqui já sabem, né? E dizem alguns que os que estão hibridizados já estão fornecendo informações para eles, e eles não estão gostando nada do que estão sabendo sobre a gente. Então, só para terminar e ser mais objetivo com a sua pergunta, nesse período, provavelmente final do século XXI até o século XXII em diante, os efeitos da aproximação de Nibiru serão profunda e fortemente sentidos por nós, né? E não é só do ponto de vista físico, é psíquico. Vocês já ouviram falar numa arma chamada HAARP, né? Que seria mais ou menos um dispositivo que interferiria na ionosfera, mudando a energia iônica das camadas superiores da atmosfera, mas que muda o clima e também tem interferência com o psiquismo humano. Pessoal, esse HAARP foi uma tecnologia deixada pelos Anunnakis. E que os que ficaram aqui, digamos, desenvolveram o processo. Essa HAARP, fica no Alasca, os Estados Unidos, dá a desculpa de que esse material é para apenas escanear e observar a realidade, o desenvolvimento dos processos de formação das nuvens e tal, mas mentira, o objetivo deles é outro. Tá certo? Aí eu não saberia te dar essa informação. Posso estudar depois e passar para você. Tá? Isso é um detalhe muito preciso. Não? Eu sou Valesca, de Natal, conterrânea. Ah, que legal. Você falou sobre a questão de uma possível escravização. Mas não haveriam as civilizações que poderiam proteger a gente? Muito boa pergunta. Sim. E não. Porque final de junho de 1989, nós estávamos num período crítico da chamada Guerra Fria aqui na Terra. Combate ideológico entre esquerda e direita, capitalismo, socialismo, Estados Unidos, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse mês, na cidade de Kiev, salvo engano meu,
o governo russo havia dado a ordem, vou chegar lá, tá? Havia dado a ordem para atacar os Estados Unidos e, de fato, iniciar uma outra etapa da chamada Guerra Fria. Na noite em que a decisão foi tomada e na madrugada que se seguiu a decisão do governo russo fazer isso, algumas forças universais, não exatamente das civilizações desse universo, mas, digamos assim, um conluio de seres espirituais influenciando os seres humanos com seres extraterrestres, que existem seres extraterrestres que defendem a raça humana, tá? Mas também com interesses próprios. Eles não são tão bonzinhos assim. Mas eles querem proteger a raça humana porque essas raças já perceberam que o futuro universal tem tudo a ver com a gente. Eles, através de um processo, como é que eu posso dizer isso? De indução mental, eles mudaram o curso de um processo. Eles desligaram todas as ogivas, ou todos os artefatos nucleares. Naquela noite, os engenheiros da Rússia e os que lidaram com aquilo não souberam entender por que aquilo aconteceu, e uma guerra nuclear foi evitada. Então, assim, parece que algumas forças elas se preocupam de fato com o ser humano, eles protegem, mas também eles têm outros objetivos. Mas eles protegem, de fato. O próprio Enki adorou a ideia de miscigenar, vamos assim dizer, o DNA nibiruano com o do primata. Ele achou isso fantástico. Enlil, irmão de Enki, não. Ele achou que a pureza genética dos nibiruanos não poderia ser maculada. Da noção de pureza e de impureza surge com os Anunnakis, tá certo? Da noção de racismo que a gente tem na sociedade planetária surge com eles. O nazismo, as ideias nazistas, o seu âmago surge com essa distinção. Oi, som, alô? Oi, beleza? Surge com essa distinção, perfeito? Então, assim, para responder, existem as civilizações, sim, que nos protegem, mas coloquem as aspas aí, que é importante. Tá bom? Pronto. Bem, pessoal, vamos agradecer a excelente palestra de Josiane Thor.